Começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. OAB Piauí e ESAP realizam workshop sobre empreendedorismo na advocacia. Marcos Vinícius toma posse em Brasília como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. E mais, conferencista Rui Espíndola destaca a importância do direito eleitoral na democracia em curso na ESAP. Discutir a proeminência do direito eleitoral na sociedade, considerando sua importância na advocacia e principalmente na democracia, é um dos temas tratados pelo professor, mestre e conferencista Rui Espíndola, na especialização em Direito Eleitoral da Escola Superior de Advocacia do Piauí, ESAP. Detalhes na entrevista. Especialista em Direito Eleitoral e mestre em Direito Público, recebemos aqui no estúdio da TV OAB o professor Rui Espíndola, que vai falar um pouquinho sobre reforma política e sobre o curso que vai começar agora, sobre Direito Processual Eleitoral. Então, professor, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, reforma política. O que esse tema traz para a sociedade, como debate, como uma forma de trazer a política um pouquinho mais para a parte eleitoral? Fale um pouquinho sobre esse tema para a gente. Bem, o tema da reforma política é um tema que envolve vários subtemas. A reforma política poderia trazer na discussão no Congresso Nacional, desde o financiamento público de campanhas, se é válido ou não, se devemos continuar com o modelo privado, se é possível ou não unificarmos as eleições, termos numa única data as eleições municipais, estaduais e federais, desde a ideia do voto distrital, da fidelidade partidária, mas penso que um dos temas mais importantes da reforma política e que não constam das propostas que tramitam no Congresso Nacional seria uma da recodificação do direito eleitoral, do direito eleitoral, do processo eleitoral, que não há uma preocupação no Congresso quanto a este tema. E este tema é de mais importante porque através do processo eleitoral, do processo judicial eleitoral, nós temos constatado nos últimos 10 anos na política brasileira que muitas vitórias consolidadas nas urnas têm sido derrotadas, têm sido subtraídas em processos eleitorais por decisões de juízes eleitorais, em processo de cassação de registro, de mandato. Isto por força, talvez, de um processo judicial eleitoral, principalmente na jurisprudência, o que tem feito a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem não dado todas as garantias, de um lado, ao direito de candidatura e de outro, ao direito de voto do eleitor. Porque quando se caça um registro, um mandato ou um diploma por uma questão eleitoral, está se caçando também indiretamente os votos daquelas pessoas que elegeram um prefeito, um vereador, um governador, um deputado, um senador. Então, penso que um dos temas importantes é nós discutirmos a recodificação do direito eleitoral e do processo eleitoral em bases justas, em bases que equilibrem o direito de voto e o direito de candidatura, sem deixarmos levar por moralismos jurídicos que a jurisprudência do TSE tem consolidado, que com muita facilidade tem solapado a soberania popular, o direito político fundamental de candidatura e, consequentemente, o de voto. E se finalmente a reforma for votada, que impactos podem trazer para as próximas eleições? Isso depende de como se estruturará esta reforma, porque também a reforma política, por exemplo, com relação o projeto de reforma política, que nós podemos ter a reforma da legislação infraconstitucional e algumas coisas implicam na reforma da própria Constituição da República, que são processos diferentes, são quórums diferentes, são trâmites diferentes. E no Congresso eu não tenho sentido, por parte de todos os partidos políticos, que este seja um grande tema da agenda nacional, infelizmente. Aliás, muitas leis que tocam a política brasileira têm sido votadas no Congresso sem muita reflexão, como foi o tema do Ficha Limpa. O tema do Ficha Limpa foi um tema em que a sociedade, de algum modo, pelos veículos de comunicação, abraçou sem reflexão as consequências desta lei. Uma lei que, ao meu ver, como eu tenho dito em vários seminários, uma lei que infantiliza o eleitor e marginaliza as candidaturas.
uma lei que, além de fragilizar os direitos políticos fundamentais de candidatura e voto, fragilizou outros direitos fundamentais, como o devido processo legal, ampla defesa, segurança jurídica. Você é uma lei que retroagiu para alcançar fatos passados. Então, penso que, se o Congresso dispensar a reforma política a mesma atenção que ela dispensou o tema do ficha limpa, nós não temos grandes expectativas de uma reforma substancial e séria. Porque sequer no tema ficha limpa houve debate no Congresso. Em um mês, a galope se aprovou por pressão da opinião pública, sem a menor reflexão dos temas que depois foram suscitados perante o Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Então eu espero, como cidadão, que o Congresso reflita com a seriedade que esses temas exigem. Mas, se repetir-se a mesma atenção, eu não tenho uma boa expectativa. E com relação ao projeto que o senhor está trazendo, né? O curso que vai dar, são quantos dias, como é que vai ser trabalhado esse tema, né, no curso? A cadeira que me incumbe lecionar chama-se Direito Processual Eleitoral. E é uma cadeira que tem 30 horas aulas e ela está sendo ministrada numa especialização de Direito Eleitoral. O objeto, a finalidade da disciplina é propiciar aos advogados que estão inscritos no curso, os estudantes, os pós-graduandos, ensinar-lhes sobre os institutos de direito processual, as ações eleitorais, os recursos, os meios de defesa para que se defenda o direito de candidatura, o mandato, o diploma, o registro dos candidatos, que se compreenda tanto na parte em que aquele que aciona, move a ação para caçar um registro, quanto aquele que tem que defender o registro da candidatura, o mandato ou o diploma, e também ensinar passar aos colegas os veículos, os recursos possíveis nessas ações. Demonstrar que há uma especificidade própria do processo judicial eleitoral que o difere do processo civil tradicional, do processo criminal, que é um processo que tem muitas peculiaridades. Eu digo sempre que o processo eleitoral é um tobogã de emoções. O advogado ele está na zona eleitoral num dia, dali 30 dias ele está no TRE e mais 30 ele está no TSE. Isso não acontece no processo criminal ou civil tradicional. Às vezes, no início de um processo ao Supremo levam 8 anos, enquanto na área eleitoral, do início do processo Supremo pode levar 3 meses. Então, é um processo que exige muito conhecimento, muita atenção, pela peculiaridade, é um processo muito rápido, mas também porque o processo eleitoral ele trata das questões mais importantes de uma comunidade, né? Nós precisamos que os advogados estejam bem atentos no manejo do processo eleitoral, porque às vezes o insucesso, a não compreensão desse processo pode levar com facilidade que uma vitória nas urnas pelo voto popular seja derrotada na justiça pela decisão de um juiz que foi dada porque a defesa não bem instruiu o processo, não verificou o que deveria ter sido feito para uma boa defesa. E não é incomum que às vezes no processo o descuido da defesa, né, por não produzir a prova adequada, ou mesmo produzir provas que não são adequadas à defesa e sim adequadas à acusação, levem que uma candidatura seja retirada na justiça por uma decisão judicial, fruto de uma defesa mal feita, né, ou de uma acusação mal fundada também. Ok, então, muito obrigada pela entrevista e boa sorte aí no curso. Obrigado. Aconteceu na última terça-feira, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a sessão solene de posse do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, e dos demais integrantes da diretoria da entidade. Além do presidente Marcos Vinícius, assumiram os cargos de vice-presidente Cláudio Lamácia, o secretário-geral Cláudio Souza Neto, de secretário-geral adjunto Cláudio Stabile e de diretor-tesoureiro Antônio Oneido Ferreira, além dos 81 conselheiros que compõem o Conselho Federal. Estiveram presentes na solenidade de posse o presidente da OAB Piauí, William Guimarães, acompanhado dos demais membros da diretoria, a vice-presidente Eduarda Miranda, o secretário-geral adjunto Antomar Gonçalves e a diretora financeira Georgia Nunes,
A delegação piauiense contou ainda com diversos conselheiros seccionais e representantes de comissões, além de muitos advogados piauienses que foram prestigiar e abraçar o conterrâneo. No próximo bloco, saiba como foram as aulas ministradas pelo professor Rui Espíndola na ESAP. A reforma política e a proeminência do direito eleitoral foram alguns dos temas discutidos em sala de aula em curso na ESAP no último final de semana. Confira na reportagem. O professor mestre e conferencista Rui Samuel Espíndola ministrou aula na última sexta-feira e sábado na especialização em Direito Eleitoral da Escola Superior de Advocacia do Piauí, ESAP, onde discutiu a proeminência do direito eleitoral na sociedade, considerando sua importância na advocacia e principalmente na democracia. No curso o tema é processo eleitoral, é um tema para o preparo da advocacia, né, que a advocacia seja efetiva na defesa das liberdades, do direito de votar e ser votado, né. Então eu creio que foi uma feliz iniciativa da OAB do Piauí a promoção desse curso, né, para o aprimoramento da advocacia e da defesa das instituições democráticas. De acordo com o professor, o papel do advogado especialista em direito eleitoral tem sido essencial para a proteção das urnas e combate à corrupção. Ele aproveitou a oportunidade para explanar sobre a importância de temas como a reforma política. Há muitas propostas do Congresso Nacional, entre as quais financiamento de campanha, a unificação das eleições. Isso é uma questão que não creio que possa ser, não tem sido levado com a devida atenção, e um dos temas que eu penso que deveria haver na reforma política é a inclusão da recodificação do direito eleitoral, o estabelecimento de um processo eleitoral mais seguro, né, que dê certeza aos debatentes no processo. Enfim, acho que há temas que não estão na reforma política e os que estão na reforma política me parece que não são tão essenciais assim para as questões da política nacional. A competitividade do mercado exige do advogado um perfil diferenciado. É necessário, portanto, que esse profissional invista em uma qualificação voltada para as rotinas empresariais e administrativas. Pensando nisso, a OAB Piauí e a ESAP promovem o workshop Os Desafios do Advogado Empreendedor. Saiba detalhes na matéria. O advogado Danilo Ribeiro está há pouco tempo no mercado e ainda tem suas dúvidas em como otimizar os serviços no escritório de advocacia. Como trabalhar no ambiente do escritório, né? Como administrar, como ter no escritório meios e instrumentos para que você tenha um excelente trabalho no dia a dia, sem acontecer imprevistos. Danilo é um dos muitos jovens advogados que começam a carreira em escritórios, mas que ainda precisam atentar-se para a importância do empreendedorismo. Tendo em vista esse fato, a OAB Piauí realiza no próximo dia 23 o workshop Os Desafios do Advogado Empreendedor, organizado pela administradora Janaína Tavares. Ela explica que nos dias de hoje o conhecimento jurídico apenas não basta para o sucesso do advogado. Pode ser muito bom, né, em um segmento que ele escolheu para empreender, mas falta a parte de gerenciamento, né, do próprio escritório dele. Então, o que a gente busca no empreendedorismo não é só o perfil empreendedor, né, mas sim uma qualificação empreendedora, que é esse preparo para que você possa empreender, no caso do advogado, abrindo o seu escritório de advocacia. Os temas que serão trabalhados no workshop vão do atendimento à gestão de negócios. Então, inicia-se com o desenho, né, do mercado, do perfil do próprio advogado empreendedor. Depois, as outras etapas se seguirão da organização do escritório. Então, da organização, do gerenciamento das pessoas, da gestão financeira, né, dos recursos que o escritório dispõe. O workshop faz parte do projeto Advogado Empreendedor, idealizado pela Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, que visa a qualificação dos profissionais da advocacia, como explica o presidente William Guimarães.
Esse projeto tem por objetivo trazer o advogado para essa nova visão, né, de se transformar o escritório efetivamente numa empresa, e em razão disso nós precisamos ter essa visão do empreendedor. Nós temos que orientar o nosso advogado, não só aquele iniciante, mas aquele que já possui algum tempo de atividade profissional, a como constituir o seu escritório, como receber os seus constituintes. Nós temos que orientar a advocacia piauiense para essa nova realidade. O objetivo, portanto, do evento é atingir esse público, orientando-os como constituir, organizar e melhor atender o seu constituinte. Dia 15 de março, Dia do Consumidor, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor participará de uma mobilização na Praça Rio Branco a partir das 8 horas, pelo Dia do Consumidor. Membros da comissão estarão disponíveis para orientar e dar informações à população sobre seus direitos. Na ocasião, serão também distribuídas cartilhas e guias sobre os principais temas de interesse da população, como gastos de energia, telefonia, plano de saúde, contratos básicos, entre outros. No dia 23 de março, acontece o lançamento do projeto Advogado Empreendedor pela OAB Piauí e ESAP, das 8 às 12 horas no auditório da instituição. Nos dias 20, 21 e 22 de março, acontecerá o minicurso Controle de Constitucionalidade Difuso do Direito Brasileiro na ESAP. O curso tem duração de 12 horas e será ministrado pelo professor mestre Berto Igor Cabaleiro. Estas e outras informações sobre cursos e eventos você encontrará no site www.oabpi.org.br ou nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. O programa TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter @OABpi ou no Facebook OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.